Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Romanos, o Evangelho da Justiça de Deus. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 3, que tem o seguinte título: O fracasso espiritual dos judeus. Esta lição foi estudada no dia 19 de abril de 1998 e tem os comentários de Ezequias Soares da Silva. Mas, antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos fazer como sempre, pedir a sua força aqui no canal. Então, se você é novo, está chegando agora, se inscreva no canal e não se esqueça de acionar o sininho em todas as notificações, porque fazendo assim, você verá tudo em primeira mão quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque desta forma o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e assim ele estará oferecendo para mais pessoas. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então eu te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto os judeus como os gregos, todos estão debaixo do pecado. Romanos capítulo 3 e o versículo 9. Verdade prática. Não obstante serem um povo eleito de Deus, os judeus rejeitaram a graça que fora anunciada na lei e nos profetas. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Romanos, no capítulo 2, do primeiro versículo até o versículo 16, que diz assim: Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens,
por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Introdução. Na lição passada estudamos a depravação generalizada dos gentios, denunciada pelo apóstolo Paulo. Mas qual a situação dos judeus? Embora reprovassem o pecado dos gentios, continuaram indesculpáveis diante de Deus. Primeiro tópico: considerações gerais. Em primeiro lugar, os judeus. A conjunção, portanto, no versículo 1, mostra a ligação com o texto anterior. O judeu é identificado aqui como aquele que condena pronta e energeticamente os pecados dos gentios. Todavia, o apóstolo mostra que eles também são inexcusáveis. Embora acusem os gentios, praticam os mesmos pecados e iniquidades. Em segundo lugar, judeus e gentios. A primeira parte do capítulo 2, dos versículos de 1 a 16, diz respeito aos judeus como inexcusáveis diante de Deus, transgressores da lei divina, tanto quanto aos gentios. Versículos 9, 10 e 11. Já a segunda parte do mesmo capítulo, dos versículos de 17 a 29, diz respeito diretamente aos judeus como inexcusáveis. Paulo evidencia, a partir deste capítulo, o modo de Deus lidar com a raça humana no seu todo. Ou seja, diante de Deus, seja gentio ou judeu, todo mundo é escravo do pecado. Em terceiro lugar, caráter universal da mensagem divina. Havia entre os pagãos muitos moralistas. Isso significa que tanto os devassos como os moralistas estão sob o pecado. Trazendo essa situação para a atualidade, vemos que tanto os iníquos, identificados em Romanos, capítulo 1, do versículo 18 até o versículo 32, como os pecadores respeitáveis. Religiosos e moralistas, identificados em Romanos, capítulo 2, precisam nascer de novo, necessitam de um encontro pessoal e transformador com Jesus. João, capítulo 3 e o versículo 3. Segundo tópico: o juízo de Deus. Em primeiro lugar, juízo segundo a verdade. Versículos 2 e o 3. Deus é Deus de justiça e de verdade. É estultícia imaginar que é possível escapar do juízo divino por condenar os pecados dos outros. Infelizmente, há quem aponte os erros alheios como se isso viesse a resolver seus problemas. Mateus, capítulo 7, do primeiro versículo até o versículo 5. Paulo apresenta aqui dois grupos, os gregos e os judeus. Ambos mostram que Deus reprova as pessoas manifestamente iníquas. O primeiro, por se considerar melhor ao pertencer a uma determinada raça, civilização, cultura ou educação considerada superior. Capítulo 2, do primeiro versículo até o versículo 16. O segundo, por se escudar em sua religião. Capítulo 2, do versículo 17 até o versículo 29. Saiba-se, porém, que o juízo de Deus independe de tudo isso. Ele é segundo a verdade. Versículo 2. Em segundo lugar, juízo segundo a culpa acumulada. Versículo 5. Os judeus achavam que, por conhecerem a misericórdia de Deus, não seriam julgados como os gentios. Não se deram conta de que a bondade de Deus era para levá-los ao arrependimento. Versículo 4. Eles falharam em não aproveitar a benignidade divina,
e com isso acumularam como tesouro a ira de Deus. Dia da ira e da manifestação do juízo de Deus apresenta seus indícios na atualidade, conforme estudamos na lição passada, Salmo de número 7 e o verso 11. Mas a manifestação plena do juízo está reservada para o dia da ira. Tiago, capítulo 5 e o versículo 3. Em terceiro lugar, conforme as obras, versículos 6 e o 7. É verdade que as obras não salvam, mas elas dão a evidência pública que servem como instrumento para Deus julgar. Provérbios capítulo 24 e o versículo 12. O juízo segundo a obra de cada um é um princípio divino baseado na justiça e não podia ser diferente. É outra maneira da expressão da lei da sementeira. Gálatas capítulo 6 e o versículo 7. Não confundir, portanto, a doutrina paulina da salvação pela fé. O apóstolo não está ensinando a salvação pelas obras, mas salientando a imparcialidade do julgamento divino sobre gentios e judeus. Caso contrário, o apóstolo estaria numa contradição insuperável. Romanos capítulo 1 e o versículo 17. Gálatas capítulo 3 e o versículo 11. Efésios capítulo 2 e os versículos 8 e o 9. Tito capítulo 3 e o versículo 5. Devemos entender vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção. Versículo 7. Como resultado da vida cristã, fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5 e o versículo 22. Terceiro tópico: o judeu. Em primeiro lugar, o que é um judeu? Responde o rabino Maurice Kertzer. É muito difícil encontrar uma simples definição do que é um judeu. Judeu é todo aquele que aceita a fé judaica. Esta é a definição religiosa. Judeu é aquele que, não tendo a filiação religiosa formal, considera os ensinamentos do judaísmo, sua ética, seus costumes, sua literatura, como propriedade sua. Esta é a definição cultural. Judeu é aquele que se considera judeu ou que assim é considerado pela sua comunidade. Esta é a definição prática. No Novo Testamento, o termo judeus indica todo o povo de Israel que tem Abraão como pai. João capítulo 8 e os versículos 56 e 57. Em segundo lugar, judaísmo. É uma religião que veio de Deus através de Moisés no Monte Sinai. Em nenhum momento Jesus e Paulo desrespeitaram essa religião. O conceito que os rabinos tinham do judaísmo era calcado no Talmude, que era em si um fardo insuportável. Gálatas capítulo 1 e os versículos 13 e o 14. Paulo conhecia profundamente o judaísmo. Jesus disse que não se pode costurar remendo novo em vestido velho, nem colocar vinho novo em odres velhos. Mateus capítulo 9 e os versículos 16 e 17. Marcos capítulo 2 e os versículos 21 e 22. Na visão do apóstolo, o judeu precisa despir-se do velho homem e aceitar a justiça de Deus pela fé em Cristo. Os judeus rejeitaram essa provisão divina para a salvação.
Por isso, Paulo critica a hipocrisia dos judeus. Em terceiro lugar, o orgulho do judeu. Versículos de 8 a 10. A responsabilidade dos judeus é maior do que a dos gentios, por causa de seus pendores religiosos e das bênçãos espirituais que Deus lhes conferiu. Romanos capítulo 9 e os versículos 4 e o 5. Como as bênçãos divinas foram dirigidas primeiramente aos judeus, o julgamento há de vir na mesma proporção. Versículos 9 e o 10. Quarto tópico: os gentios. Em primeiro lugar, o juiz. Antes de tudo, convém salientar que o justo juiz de toda a terra saberá fazer justiça. Gênesis capítulo 18 e o versículo 25. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Romanos capítulo 2 e o versículo 11. Deuteronômio capítulo 10 e o versículo 17. Atos capítulo 10 e o versículo 34. Seu juízo é segundo a verdade e independe de condições externas como posição social, riqueza, nacionalidade e etc. Por isso, os judeus não devem esperar nenhum tratamento especial no dia do juízo. O apóstolo não está enfatizando a culpa do judeu, mas defendendo a equidade do juízo divino. Em segundo lugar, a obra de cada um. Versículos de 12 a 14. Jesus disse: haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Mateus capítulo 11 e o versículo 24. Isso mostra que há graus de castigo no juízo divino. Assim como há escalonamento no galardão dos salvos. Apocalipse capítulo 22 e o versículo 12. Da mesma forma, haverá também graus de punição para os condenados. Os judeus incrédulos serão condenados pela própria lei, pois foram agraciados por Deus pela lei escrita, a luz maior. Os gentios, por outro lado, terão um julgamento proporcional à luz natural, luz menor. Como não tiveram acesso à lei, serão julgados pela luz de sua consciência. Em terceiro lugar, a consciência. Versículos 15 e o 16. É a faculdade inata no ser humano capaz de discernir entre o bem e o mal. É a lei de Deus nos corações. Se nos incrédulos é o testemunho capaz de convencer o homem natural entre o certo e o errado, quanto mais nos crentes. Temos a consciência iluminada pelo Espírito Santo e gravada pela graça. Jeremias, capítulo 31 e o versículo 33. Todo o conteúdo a partir do versículo 6 é resumido no versículo 16. Jesus Cristo é o juiz de todos os homens. Atos, capítulo 17 e o versículo 31. 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 10. E conhece o mais profundo do coração dos homens. Conclusão. Os judeus servem de aviso para todos nós. Muitas vezes nos orgulhamos por motivos infundados. Por exemplo, orgulharmos-nos do pentecostalismo, quando deveríamos cuidar sempre da obra da evangelização e de buscarmos o poder do Espírito Santo, e assim não corremos o risco de perder as bênçãos de Deus. E assim finalizamos mais um podcast, Romanos, o Evangelho da Justiça de Deus. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você
numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. AM RL3, o canal da família cristã.